Confesse seus pecados. Há muitas pessoas hoje em dia que relativizam o que a Bíblia chama de pecado e costumam sempre dizer o seguinte: acho que isso aí não tem nada a ver, não. Isso é um grande perigo para a nossa comunhão com o Senhor nosso Deus. Pecado é tudo aquilo que fazemos ou pensamos que desagrada ao Senhor, de acordo com o que Ele já nos ensinou em Sua palavra. Pecado é tudo aquilo que fazemos de errado com o nosso próximo. Então eu e você sabemos sim o que é pecado. Não adianta fingir que não é conosco. A Bíblia fala que se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso e a verdade não está nele. Então o melhor é reconhecermos que temos pecado sim, mas daí, o que vamos fazer após reconhecermos os nossos pecados? É sobre isso que nós vamos falar em nossa devocional de hoje. Muito bom dia, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Clodoaldo. E vamos a mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo, às 6 horas da manhã, todos os dias, nós estamos juntos, meditando num capítulo da Bíblia e também orando ao Senhor. O tema da nossa devocional, repetindo aqui, será Confesse seus pecados. O texto bíblico está no Salmos, capítulo 32, versículos 1 a 5. Olha o que diz: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Irmãos e irmãs, que tremendo é este salmo. Uma verdadeira poesia que nos foi fornecida pelo salmista Davi. Ele era sim um homem segundo o coração de Deus, mas não porque era um homem perfeito, e sim porque era uma pessoa capaz de reconhecer seus pecados e confessá-los diante do Senhor, alcançando assim a sua misericórdia e o seu favor. Davi disse que o homem que recebe o perdão de Deus é feliz. E isso é muito verdade, pois nos sentimos leves e de bem com o nosso Deus quando Ele nos perdoa. Nós não fomos feitos para ficarmos distantes de Deus. E os nossos pecados, segundo o que diz a Bíblia, fazem separação entre nós e o nosso Pai. Davi ainda disse no Salmo que aqueles que tentam esconder seus pecados do Senhor, além de não conseguirem esconder, acabam se definhando. Até mesmo sua vida física, o seu corpo, começam a sentir o peso desse mal que é o pecado, pois eles sentem o peso da mão do Senhor por conta de sua culpa e da distância que acabam ficando do Senhor e da sua palavra. Davi sabia que se reconhecesse e confessasse seus pecados ao Senhor, ele iria alcançar o perdão e todos os pecados seriam apagados. Por isso, ele convidou o povo no final do Salmo a buscar ao Senhor enquanto podiam encontrar. Disse aos seus irmãos para pararem de viver em desobediência e não serem como cavalos e burros que precisam de freios e rédeas. Ele disse ainda que todos precisavam usar o entendimento que Deus lhes deu, e compreenderem assim o chamado do Senhor a terem uma vida correta, uma vida de louvor e de muito temor ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Assim, meus irmãos, eu quero meditar com vocês sobre a necessidade primeira de não pecarmos diante do Senhor e nem com os nossos irmãos. Mas se caso pecarmos, se caso errarmos, se caso tropeçarmos, não vamos ficar tentando esconder nada de Deus e nem das pessoas. Isso só nos faz mal, nos traz muito peso espiritual e muitos males emocionais, inclusive refletindo até mesmo em nossa vida física, que sente o peso de ter que viver escondendo situações das quais erramos e falhamos. A Bíblia chega até a nos ensinar
para confessarmos os nossos pecados uns aos outros e orarmos a respeito do perdão do Senhor, porque todos nós precisamos dessa dádiva, desse presente de Deus que é o seu perdão. Ai de nós, se não fosse o amor e a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos e destruídos. Ai de nós, se Cristo não viesse morrer na cruz por nós e nos trazer o perdão do Senhor. Ai de nós, se ele não tivesse derramado o seu sangue para quebrar todas as maldições que o pecado trouxe para todos nós. Jesus morreu por nós e nos justificou diante do Senhor nosso Deus. Portanto, se confessarmos nossos pecados em nome de Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Ele é fiel e bondoso para esquecer todos os nossos pecados e permitir que estejamos próximos dele novamente. Então, não perca tempo, pare de ser uma pessoa que é difícil reconhecer os seus erros. Reconheça sim seus erros e pecados diante do Senhor e também até diante das pessoas. Não queira parecer bonzinho e que não tem erros na sua vida. Isso se chama hipocrisia e isso não agrada ao Senhor. É melhor confessar, é melhor para a sua vida espiritual, é melhor para a sua alma e é melhor até para o seu próprio corpo. Amém? Vamos orar ao Senhor, confessando os nossos pecados, que Deus nos dê essa postura de pessoas que não tentam esconder nada dele. Logo depois, nós vamos fazer aquele nosso momento de oração e fé. Nosso bondoso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor, ó Deus, por esse dia tão maravilhoso, meu Pai, que o Senhor nos concede. E, ó Deus, falando conosco de forma direta, de forma contundente, que nós precisamos sim, Pai, largar de sermos arrogantes e entendermos que somos pessoas, que somos falhos, que erramos, meu Pai. E aqui nós queremos aprender a confessar nossos erros e nossos pecados diante de Ti e, se necessário for, até diante das pessoas. Perdoa-nos, Pai, por às vezes sermos tão arrogantes, Pai, e pensarmos que somos muito bonzinhos, que não erramos, que não falhamos. Ficamos apontando o dedo somente para aqueles, ó Deus, que erram contra nós e esquecemos que nós também erramos. Chegamos diante do Senhor e a Tua palavra diz que é feliz o homem, a pessoa que confessa os pecados e tem os pecados perdoados. Perdoe, Pai, as nossas faltas, os nossos erros, que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, nos perdoando as transgressões da Sua palavra, as transgressões contra os nossos irmãos e irmãs. Confessamos diante de Ti que somos pecadores e precisamos da Sua graça, do Seu favor e do Seu perdão. Esqueça as nossas transgressões, Pai, e os nossos pecados, senão nós seremos destruídos pela Tua ira. Queremos, ó Pai, a Tua misericórdia e a Tua bondade. Ensina-nos a não pecar, Pai. Ensina-nos, Pai, a não errarmos contigo e com os nossos irmãos. Nos dê forças para não cairmos nas tentações, mas se caso cairmos, se caso errarmos, nós estejamos prontos, Pai, a nos quebrantar diante de Ti, reconhecer nossos pecados e confessá-los diante de Ti, e assim alcançar o Seu perdão. Em nome de Jesus oramos. E Pai, agora nós vamos àquele momento tão especial que fazemos aqui todos os dias, às 6 horas da manhã, orando ao Senhor, colocando diante de Ti a nossa corrente de fé e oração. Há pessoas que estão batendo na porta do céu há muito tempo, Pai. Desde que começamos esse projeto, tem gente pedindo ao Senhor pela salvação, ou por uma cura na sua família, pela libertação de um ente querido, mas nós não desistimos, Pai. Nós estamos aqui firmes e fortes, ouvindo a Sua palavra, aprendendo do Senhor e também, meu Pai, ministrando a quem precisa ser ministrado, Pai, fazendo a obra do Senhor e pedindo a Ti que os nossos clamores sejam ouvidos aí nos céus do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, seja com aqueles que estão abatidos, quem sabe derrotados, frustrados com alguma coisa que deu errado na sua vida. Ajude o meu irmão a ter sabedoria e entender que não é o fim, Pai. Um erro, uma frustração, um insucesso não quer dizer que é o fim. O Senhor pode colocar uma vírgula e dar um novo rumo a essa história, uma nova perspectiva, uma nova expectativa ao coração do meu irmão e da minha irmã. Paizinho,
por favor, nos abençoe em nome de Jesus, abençoe a vida dessa família, a vida deste jovem. Pai, os jovens estão precisando muito do Senhor, estão muito perdidos hoje sobre o que vão fazer, que faculdade vão fazer, como vão agir. Meu Deus, ajuda a cada um dos teus filhos e filhas a buscarem a sua direção, Pai, em nome de Jesus, a buscarem um namoro correto, um noivado, um casamento abençoado, Pai, em nome de Jesus, que esses jovens sejam muito felizes, não andem nas drogas, na fornicação, no adultério, né, Pai? Quem sabe jovens aí casados, já pensando em adulterar, em nome de Jesus, que o Senhor possa agir na vida dos nossos jovens. Por que não te pedir pelos idosos, aqueles que, ó Deus, estão passando momentos difíceis, talvez de enfermidade, de dor, que o Senhor possa agir e operar na vida dos nossos irmãos que estão nos acompanhando aí, Pai. Alguns talvez nem estão ouvindo, mas tem alguém intercedendo por ele. Assim nós oramos, Pai, pedimos ao Senhor pelos empresários. Tem sido difícil, meu Pai, ser um empresário no nosso país, tem sido difícil ser um funcionário, mas o Senhor nos ajuda. Abençoe as empresas, para que todo espírito de falência seja repreendido e o Senhor possa prosperar a vida dessa empresa que dá emprego para vários pais de família, para mães, para pessoas que trabalham com muito orgulho, com muita alegria, meu Pai. Então, em nome de Jesus, repreende todo espírito de miséria e de falência na vida dessa pessoa, na sua empresa, ou Deus, no seu negócio, que tem ali um autônomo, quem sabe um profissional liberal, na sua profissão que está tão difícil aparecer clientes, novos contratos. Peço ao Senhor que abra as portas e a provisão chegue. Paizinho, em nome de Jesus Cristo nós oramos, depositando esse dia nas tuas mãos, que seja um dia de muita paz, de muita alegria, um dia, ó Deus, de muita felicidade, para a honra e glória do teu nome nós oramos e já te agradecemos por tudo. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos, muito obrigado aí pela sua companhia, tá bom? Não esquece de compartilhar a mensagem, não. Tem alguém precisando ouvir essa palavra. Todos os dias, 6 horas da manhã, eu, pastor Clodoaldo, estou aqui orando com você, buscando a face do Senhor nessas devocionais da Bíblia, capítulo por capítulo, tá bom? Espero em Deus que você esteja sendo muito abençoado, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja sobre você e sobre a sua família. Bom dia, até amanhã, se Deus assim permitir, e eu desejo a você a paz do Senhor Jesus.